Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Está entrando no ar o Giro Esportivo, o resumo esportivo do dia, aqui da Rádio Futebol na Canela. Você confere com toda a equipe do TLF. Está começando agora, Giro Esportivo, a apresentação: Thiago Lopes de Faria. Rádio Futebol na Canela. Acertando com a Rádio Futebol na Canela, Campo Grande 11:05. Muito bom dia para você, ligado nos canais da Rádio Futebol na Canela, tudo bem? Hoje é terça-feira, 15 de abril de 2025. Tá no ar o Giro Esportivo para falar tudo das coisas do futebol sul-mato-grossense. Timão do Samuel Rezende, direção do TLF, coordenação do galã do rádio, Fernando Blanc. A partir de agora, vamos te contar absolutamente tudo o que você precisa saber do que acontece no Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo, ao vivo também na Rádio Futebol Interior, ao vivo na Rádio Web Regional. Hoje nós não estamos na Rádio APADV KDV, que está tendo torneio de golbol, e hoje não estamos na APADV KDV. Você vem comigo através dos aplicativos de áudio Radiosnet, CX Rádio, Online Rádio Box, aplicativo da Rádio Futebol na Canela, que você ouve na Play Store do seu celular. Bom dia, boa tarde, boa noite, para você que vai ouvir a reprise aí no youtube.com/futebol na Canela. Nós vamos falar muito de Operário, que estreia sábado contra o Cianorte na Série D do Campeonato Brasileiro, do Comercial também, Estadual Sub-13, vai ter reunião do Sub-20, né? Já teve reunião aí, Federação de Futebol convocando os clubes para a reunião do Sub-20, e a partir de agora nós vamos juntos com tudo o que acontece no Mato Grosso do Sul. Odair Martiniano. Tudo bem, Odair? Muito bom dia, bem-vindo ao Giro Esportivo, seu primeiro destaque nesta manhã de terça-feira. Bom dia, TLF. Primeiro destaque é chegando a hora para o Operário apagar esse ridículo sequência de Série D, né? Tá na hora. É ruim, né, Odair? Eu fiz uma matéria hoje pela manhã, né, fazendo um levantamento de todas as equipes que disputaram a Série D no Mato Grosso do Sul. O Operário está à frente apenas do Aquidauanense, que sequer foi a fase de grupos, né? Dentre os participantes do campeonato na fase de grupos, por incrível que pareça, a equipe que já foi terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de 77 tem o pior aproveitamento entre todos os nossos participantes. Odair, a que você atribui essa campanha tão pífia do Operário em Campeonato Brasileiro? Planejamento. Eu acho que a partir do momento que você tem um planejamento, que você sabe o que você procura, que você foca naquilo que você quer, eu não diria que, então já teria passado, estaria na Série B, como muitos dirigentes aí falam, né? Antes de passar pela Série D, já falam em Série B. Mas eu acho que é planejamento. Você tem que se planejar. Mas não tem dinheiro. Mas não tem investimento. Os outros times também não tinham dinheiro. Os outros times também não tinham investimento. E a gente pode falar que o Costa Rica fez uma campanha razoável. O Novo fez uma campanha razoável, e o Operário não deslancha, né? Muito em função do planejamento. O Operário tem um erro muito grave entre eles, o Thiago, no meu entender, que é aquele ego ali do poder, né? Todo mundo quer ter poder, todo mundo quer mandar. Todo mundo quer achar no direito de falar, questionar, dar pitaco. E a partir do momento que você tem uma tribo com vários caciques,
não dá certo. E é isso que eu vejo no Operário. O Operário é uma tribo hoje com muito cacique. Muitos querem mandar, muitos dão pitaco, mas na hora de efetivar mesmo, fazer um planejamento, aí só deixa para 1, 2, e é por isso que eu vejo que o Operário está nessa degringolagem na Série D. O grupo, ele é difícil, né? E eu disse ontem no programa, não sei se você concorda, Odair, que o Operário, de todos, na minha opinião, ele não é pior, não é melhor que ninguém. Ele não é melhor que ninguém. Aí a gente pode olhar para o Goiatuba, que joga o campeonato estadual de Goiás, né? E o campeonato goiano, incontestavelmente, é melhor que o nosso. O Goiatuba está passando por uma reformulação também, o que é natural, né? Pós-estadual, as equipes que têm jogadores de destaque perdem esses atletas. Você concorda que o Operário ele é azarão contra todos, Odair? Olha, Thiago, pelo que a gente viu no Sul Mato Grossense, pelo que nós vimos a montagem desse elenco, eu acredito que não tirando o Itabarito, né, que é um time um pouco desconhecido, pouco não, para mim é desconhecido, primeira vez que eu vejo. O Operário é inferior a todos esses. Cianorte, Cascavel, né, já são times aí consolidados, SAF, bem já estruturado, Goiatuba, tem uma história, Inter de Limeira, né, que tem, só por estar no eixo Rio-São Paulo já dá uma força, Monte Azul, e o Uberlândia, que é um time muito tradicional também. Então eu acho que, para mim, o Operário não em termos de montagem, talvez pode estar atrás do Itabirito, mas também não cravo não, viu? Acho que está ali no mesmo patamar. O nosso futebol em si, né, está muito aquém, está muito abaixo. Aí quando você pega times aí que tem um campeonato forte, como é o Campeonato Goiano, mas o Goiás sempre dá, ou Atlético, ou Vila, ou Goiás. Tudo bem, são times que têm investimento, mas esses outros times que por baixo, que vêm, se preparam muito. Então, você vê isso, é a mesma coisa do Paranaense. Né? Você vê os paranaenses hoje, os grandes paranaenses, hoje já não são mais unanimidade nos seus campeonatos quando entram. Então, você vê como está o equilíbrio. E o nosso futebol aqui está ficando para trás. Infelizmente está ficando para trás. Muito pelas mazelas dos seus diretores, né, que esse negócio de não tem recurso, não tem investimento, aqui ninguém gosta de futebol. Mas o que esses diretores estão fazendo para mudar essa cultura? Qual que é o trabalho vamos especificar hoje no Operário, porque o Operário é o único time que vai ter calendário nesse segundo semestre, né, fora os times lá da Série B. Mas o que o Operário está fazendo para levar a torcida ao estádio? O que o Operário está fazendo para tirar essa má impressão que deixou nos cronistas em referente à Série D? O que o Operário está fazendo para levar para um investidor, para levar para um patrocinador, né, falar, não, agora nós estamos no caminho. Esse ano nós estamos no caminho certo, o ano que vem nós já temos calendário. O que estão fazendo para isso? Que eu saiba nada. Estão ali esperando com o Pires na mão que caia ali uma ajuda de governo das suas instituições, mas trabalhar mesmo em prol do Operário, eu não consigo ver. Não consigo ver essa luzinha lá no fim do túnel e falar, agora eu acho que sim, esse projeto para o Operário, volto a falar, estou frisando muito no Operário, porque o Operário é o único representante nosso. Mas eu não vejo isso em nenhum time. Não vejo isso em nenhum mais. O que os times do interior estão fazendo? Porque o campeonato estadual,
tirando o Coxim e o... Me fugiu outro time que foi rebaixado, já começou, o estadual começou agora. A preparação já começou. Tem que ter... Exatamente. Então, para esses 8 times que restaram, 7, né, vão tirar o Operário que tem está na Série D, começaram já. E o que esses times estão fazendo? Qual que é o planejamento que esses times estão pensando em fazer para 2026? Né? Olha, nós erramos nisso, vamos tentar aquilo. O que esses times estão fazendo para sair um pouco da esfera governo e prefeitura? Nada. Então é por isso que o nosso campeonato, ano após ano, é essa daí, né? É igual um colega de Naviraí, né, falando. Agora, se o governo não pagar, não retirar o patrocínio, os times não vão ter condições de disputar o estadual. Cara, falta um ano, falta 9 meses. É uma gestação inteira. Será que você não consegue ali, minimamente, arrumar o dinheiro para o time subsidiar o estadual em 9 meses? Cara, é por isso, né, que a gente está nessa draga. E é por isso que eu vejo que o Operário não sai desse ostracismo. É um time que não se prepara, é um time que vem aqui na dependência, com todo respeito a esses jogadores que chegaram, com todo respeito. E acho que foram contratações pontuais, mas o Operário, para fazer uma campanha que a gente poderia aqui falar, tomara que queima a minha língua, tá? Mas a gente pode falar, olha, o Operário tem chance de passar de fase, hein? Teria que chegar pelo menos mais 5 jogadores aí com experiência de disputar uma Série D e, quem sabe, uma Série C. Fora isso, não vejo uma perspectiva muito boa para o Operário, não. Pois é, saídas, né, importantes. Ellison foi para Goiás. Engraçado isso, né, cara? Ele ia jogar o Campeonato Brasileiro e preferiu ir para Goiás. Mauri foi embora, né? Rafinha foi... Por que será? Mauri foi embora, Rafinha foi embora. Marcel viveu com contusões durante o estadual. Fel também. Vinícius, que foi muito bem na final, mas segundo ele, tá? Ele estava em forma. Porém, a gente viu o desastre que foi o sistema defensivo do Operário, exceção feita nas finais, né? Embora tenha dado chance ao Iviema, mas o Iviema acabou perdendo as grandes oportunidades que teve. O Canela ganhou a companhia agora à sombra do Léo Souza, porque o César, com um problema pessoal, acabou voltando para casa, né? Tá em tratamento, inclusive, médico. Boa recuperação aí ao César. E aí volta Fernandinho, volta Dante, chega o Wendel e Tássio, acho que jogadores incontestáveis do nosso futebol. Porém, é uma remontagem, Odair, que em 15 dias, não vai dar 15 dias, porque você é de convir comigo que os caras beberam um monte desde o título. Aí, chega, sai e tal, quem fica? Quem tá chegando? Até passar por exames médicos, até a compreensão da metodologia do Leocir. E o Leocir foi muito claro, né, no nosso microfone, semana passada, falando da questão estrutural que atrapalha muito, né? A estrutura do Operário não é boa, precisa melhorar isso. Então a gente não vê, Odair, nem o time melhorar em campo, com nomes mais importantes, de um nível melhor, e nem a questão estrutural, que desde o ano passado o Leocir já reclamava. Olha, e quando eu falo que o time, essas coisas passa pelo extra-campo, eu estou aqui no site do Operário, e não tem notícia nenhuma. Não tem notícia nenhuma do Operário. A última notícia que tem aqui é a CBF divulga a tabela do Operário estreia fora de casa contra o Cianorte pela Série D. Cadê Por isso que eu falo, Thiago. Não dá, cara. Esses jogadores são importantes, sim, mas não é peça para definir, para falar agora vai. Volto a falar, com esses jogadores que chegaram, né? Precisaria de pelo menos mais 5 jogadores pontuais para jogar
que já jogaram Série D, que já jogaram Série C, que entenda como é feito, como que é o sistema, que entenda como é jogar uma Série D, que é totalmente diferente de jogar uma Série B ou Série A. Então, o Operário não se preocupou com isso. Como os nossos times não se preocupam com isso. Né? O Operário gastou muito erradamente esse ano na formação do seu elenco. Chegou, parabéns, mas a gente sabe que time por time, o Operário não era favorito nem para ficar em segundo. O Operário fez uma baita final, ponto. Fora isso, a campanha do Operário em termos de futebol, para mim não era nem para chegar entre os dois. Mas o futebol não tem justiça, né? Não, tem competência. E o Operário foi mais competente. Agora, esse elenco que o Operário está remontando, para mim não me agrada, Thiago. Não me agrada. Acho, por exemplo, o Eros, o goleiro que chegou, teria, na minha visão, teria que já ter o goleiro em si, tá? O sistema, já teria que ter barrado o Eros lá quando o Eros não se machucou, né? Bom, agora eu cheguei, eu vou ser titular, eu vou estar aqui na Série D, então eu tenho, a expectativa do Operário era para isso. Mas não, perdeu seu goleiro titular e efetivou o rapaz que chegou, se não me engano é Leonardo. Né? Tem uma boa isso, passagem. Isso, o Leonardo é um dos goleiros que chegou, né? Leonardo é um, e o outro que chegou é o Renan. Renan que tinha parado e tal, e aí acabou retornando ao futebol, estava no futebol paulista, Odair, antes de ser anunciado pelo Operário, né? E o Leonardo falhou, inclusive na estreia dele, né? Naqueles 4-0 para a Portuguesa. 4-1, desculpa, para a Portuguesa. Então, 4-1 falhou em 3 gols, né? Mas isso acontece, não vamos aqui crucificar. Tem uma boa história lá no Luverdense, mas eu penso o seguinte, já que eu sabia que o Ellison não ia ficar, eu sabia que eu precisaria de um goleiro titular para a Série D, eu teria que contratar alguém que já chegasse e jogasse. E não foi isso que aconteceu. Então, deixa essa pulga atrás da orelha em todo o torcedor do Operário. Deixa assim. Né? E o Operário, aquilo que eu acabei de falar, o Operário precisa de um pouco mais de vontade fora de campo para deixar o seu torcedor atento, para deixar o seu torcedor interagindo com o time. Olha, vamos treinar em tal lugar. Olha, nós vamos fazer tal coisa. Olha, o elenco do Operário está lá no site do Operário. Olha, você que não pode acompanhar, mas o site do Operário está trazendo todas as informações. É só entrar lá, operário.com.br. O Operário buscar as rádios e TV para fomentar o jogo. Né? Você sabe, você é melhor do que ninguém. Para conseguir, às vezes, uma entrevista com alguém do Operário é um parto. Você sabe, porque você procura, você vai atrás. Realmente. O Thiago que tá ajudando muito, né? O Thiago, e como o René ajudava também, né, Odair? É bom que a gente diga. O Operário tá sem assessoria de comunicação. Eu falo com a Viviane Nunes, ela pede para eu falar com o presidente Nelson Antônio, aí não consigo falar, aí falo com o Thiago, que desenrola, né? É o Thiago que passa o contato dos atletas. E eu acho assim, desde que o Petrala foi para a federação, e não pode ser assim, né, Odair? Petrala saiu do Operário, a vida continua. Eu não posso narrar o jogo hoje. Vai estar o Taylor, vai estar o Blank, vai estar o Juliano. Ou nós vamos com parceiro. Você tem que ter plano A, B e C, né, Odair? E aí, tudo bem. O Thiago fazendo uma boa, ajudando bastante. Só que não é função dele. Né? A função é do assessor de imprensa, assessoria de imprensa. E aí quando você vai falar com a assessoria, que ela pede para falar com o presidente, eu entendo. Então para que assessoria? Entendo. Olha, o assessor ele tem que falar, já tem que estar estipulado ali, ó. O jogador na segunda vai falar fulano, na terça, eu acho isso errado, tá? Mas vamos lá. Na quarta fala ciclano, tá, e na sexta fala o técnico que é véspera de jogo. Segunda fala o técnico que é pós-jogo. Beleza, vamos estipular. Agora, eu preciso falar com o Leocir. Pera aí, eu vou falar com o presidente. Ué, então não precisa de assessoria.
Por isso que eu falo, os nossos times daqui precisam, primeiramente, antes de ter um time dentro de campo, ter um time fora de campo. E é uma coisa que você fala, já fala... Só um pouquinho, caiu meu fone aqui. Aí, você já fala há um bom tempo, o Nelson, presidente hoje do Operário, pessoa da maior competência, gente muito boa, mas o Operário hoje vive uma abstinência da era Petralas. Na era o Petralas com a dona auxiliadora, por mais que muita gente não goste, eu goste, ou não achava que seria, mas ela era um braço de ferro ali, né? Ela era um diretor de patrimônio muito bom do Operário. E o Petralas era aquele cara que sempre estava envolvido com tudo. Então, o Operário ficou órfão, sim, do Estevão, depois que o Estevão saiu e foi para a federação, mas prova que os times têm que se modernizar, principalmente fora de campo. Eu sempre acho isso. Os times, todos eles, que conseguiram subir da D para C, da C para B, primeiro de tudo eles têm que se organizar fora de campo. Não é contratando, vamos lá, hipoteticamente, o time do Palmeiras, coloca aqui o time do Palmeiras. Vai subir com o pé nas costas. E o ano que vem? Vai descer com os dois pés nas costas e os dois braços atolados. Então não adianta você fazer um time dentro de campo para subir, se o seu time fora de campo não está preparado para esse outro degrau. Então você se estrutura fora de campo para depois a gente pensar lá em Série C. E eu sempre falo, esse negócio de Série C, a gente tem que pensar para daqui 4 anos. Não adianta ficar pensando 4, 5 anos. Não adianta a gente ficar pensando para agora, porque vai ser uma gangorra. Eu subo, eu caio. Eu subo, eu caio. Porque nós não temos condições hoje. Olha que é difícil para a gente falar isso, hein? Mas nós não temos condições estruturais hoje para disputar uma Série C. Concordo plenamente, a começar do estádio, né? Até porque o Jacques da Luz não comportaria, né? Jogos do Campeonato Brasileiro da Série C, se eu não estou enganado. Deixa eu mandar um abraço pro Carlinhos, que está na escuta e confirmando, né? O Renan chegou da Matonense. Obrigado, Carlinhos. Grande abraço, ouve diariamente o nosso giro esportivo. Grande Carlinhos, torcedor fanático do ABC de Natal. Baita gerente de futebol, viu? Onde ele trabalhou, ele foi bem. Só pegou bucho de canhão também, o Carlinhos, é bem verdade. Um abraço pro Leopoldo, lá em Rochedo, ouvindo a gente. Olha, se você perdeu aí, eu vou te informar só os principais, tá, galera? Que o elenco ainda não tá fechado, nós estamos aguardando aí. Já vou ler mensagem da galera que tá participando com a gente. A matéria sobre a Série D tá no site da Rádio Futebol na Canela, tá, pessoal? Depois da semana turbulenta passada, a gente voltou a abastecer o site aí normalmente. Não tá tendo o Planeta Bola por conta da sequência de jogos. Estamos em reta final de jogos, mas tem os gols aí, tudo para você acompanhar, tá? Vamos lá. Foram embora Ellison, Rafinha e Mauri. Todos esses estavam na seleção do campeonato, né? Os 3 na seleção do campeonato. César, como informei, já estava afastado desde a primeira fase. Problemas pessoais. Vários membros da comissão técnica também foram embora. O René Franco, executivo de futebol, já tinha ido embora, chegou o Thiago Pires, preparador de goleiro, preparador físico, fisioterapeuta, foi perdendo membros aí o Operário. Chegou o Maier, né? Luiz Maier, o novo preparador de goleiros, né? Foi o último a chegar na comissão técnica. Chegaram Tássio da Portuguesa, Fernandinho e Dante, que retornam ao clube, o Endel e ex-Ivinhema, Léo Souza, ex-paulista de Jundiaí, passagem para o Fluminense, União São João de Araras. O Léo Souza é atacante, vai brigar pela posição ali com o Everton Canella. Thiago Pires, o nosso microfone, André, projetou 5 vitórias dos 7 jogos como mandante. Para isso acontecer, o Operário vai ter que fazer a maior campanha da história, não só dele, Operário, na Série D, como de um time do Mato Grosso do Sul na Série D. Nem o Costa Rica, nas 2 vezes que passou, nem o 7 de setembro, nem o Comercial, conseguiram tantas vitórias em casa, né? Nós temos a campanha aí, Lobo, Odair. né, Thiago, conseguiu.
Não, o Novo também não conseguiu 5. Eram 6. Na época do Novo Operário era um grupo de 6, né? Desculpa, de 4. Eram 6 jogos no máximo, daí. Tá certo. 3 em casa e 3 fora. Porque a Série D tá mudando de formato ano após ano, né? Não é o mesmo formato. Eu acho que no total o Novo conseguiu 6 vitórias em casa, né? Não. No total foram 8 jogos. Teve 2 vitórias em casa e 2 fora naquela oportunidade. Desculpa, 2 vitórias em casa, 1 vitória fora, 2 empates e 2 derrotas. Vamos à campanha aqui dos nossos times. A Aquidauanense é a pior de todos, nem chegou à fase de grupos, que foi quando o Mato Grosso do Sul perdeu a segunda vaga para o Espírito Santo. Eram confrontos diretos, Odair, não sei se você lembra. O Aquidauanense perdeu os 4 jogos que fez, 2 pro Rio Branco e 2 pro pro Rio Branco de Venda Nova, cara. E nós perdemos aquela segunda vaga que tínhamos na época do Aquidauanense, caindo apenas para 1. Foram 4 derrotas, então o Aquidauanense nem a fase de grupos chegou. Na fase de grupos, o pior desempenho é do Operário, 21,6%. O Naviraense, 22,2%. Itaporã, 29,1%. Águia Negra, 31,25%. Comercial, 33,3%. 7 de Setembro, 37,5%. Corumbaense, 38,8%. Costa Rica, 44,7%. E é o melhor time nosso. Nas 2 edições que participou, foi pro mata-mata. Novo Operário, 45,8%. Na edição que participou, passou de fase e caiu nos acréscimos. O jogo estava indo para pênaltis contra o Iporá. E o Sene, que é a maior porcentagem de aproveitamento, 53%, mas nunca passou da primeira fase. Apesar de ter feito uma alta porcentagem de pontos, Odair, ele nunca se classificou para o mata-mata, o Clube Esportivo Nova Esperança, que hoje mora no céu. Eu vejo, Odair, não sei se você concorda, primeiro, só um lunático vai falar em acesso pro Operário. Eu acho que se a gente fizer tudo certo, em 10, 15 anos a gente briga minimamente ali por oitavas, quartas de final. Se a gente fizer tudo certo com o planejamento que você falou. E se a gente continuar tudo errado, nós vamos só participar, né, Odair? Correto. Também concordo com isso aí. Né? Eu falei, você falou em 8, eu falei em 5. Mas em 5 a gente tem que ter uma boa vontade muito grande para pôr 5 anos. Hoje, é lógico que a gente não pode tirar isso do torcedor, né? O torcedor vai achar que nós estamos contra, que vocês só falam mal. Mas a partir do momento que a gente pega o microfone na mão, né, Thiago? Não adianta a gente vir aqui, olha, o Operário tem chance de passar de fase. Olha, esse time que o Operário está montando é um time que vai brigar lá em cima. Não vai, cara. Não adianta. Não adianta. A gente fala tanto em Copa do Brasil. Os times do Mato Grosso do Sul hoje, passando de fase passando da segunda fase, não tem estádio para jogar no Mato Grosso do Sul. Teria que sair, provavelmente, ou para o Mato Grosso, ou até para Brasília, quem sabe. Porque nós não estamos preparados. Prudente é mais perto, né? Então, mas eu não sei, aí Prudente eu não sei como que é essa questão de estádio lá, né? Se tem... Não, Prudentão tá liberado. O Jean Nascimento, praticamente todo fim de semana, tá lá acompanhando jogos da 4ª divisão, né? O Grêmio Prudente joga a Série A4, né, do Campeonato Paulista. Então ele tá apto para receber jogos sim, e a capacidade dele é grande. Não sei quanto é que tá liberado hoje, tem que ser 10 mil, né, a partir da 3ª fase, não, Odair? Tem que perguntar pro Jean se já arrumaram aquele alambrado, né, que o Ronaldo derrubou lá atrás do gol. Que maldade, Mas, cara. então... Você quer dizer o quê? Que o Ronaldo é gordo, é isso? Não, a torcida é pesada. Mas veja o absurdo, né? Você tem que sair do seu estádio porque você não tem um estádio que comporte aí a capacidade mínima exigida. E na Série D, na Série C, seria a mesma coisa. Né? Tá ali 3 mil. Cara, não dá. Enquanto a gente não se preparar fora de campo, e aí vai
entre 5 e 8 anos que nós estamos falando, para adequar tudo isso. A Moreninha é longe? Não é longe. É longe para quem? É longe para mim. Mas é mais perto para você. Como é mais perto lá para o Hugo. Como é super perto para o Valdenir. Então não tem esse negócio de longe. Quando a torcida quer, a torcida vai. Olha a torcida do Corinthians. Ah, mas você está falando em Corinthians. Estou falando de torcida. Torcedor do Corinthians, Palmeiras, Santos, viajam horas dentro da própria cidade para ir assistir o jogo. E a nossa aqui não tem a capacidade de um domingo sim, um domingo não, sair de casa para ir assistir o jogo nas Moreninhas. Então nós estamos muito aquém. Muito aquém. E aí a culpa é da diretoria. Aí a culpa é assim, escalonado, né? Federação, diretoria, plantel, torcedor, crônica esportiva, tá tudo num bolo. Ah, então é só vocês. Não é só nós que estamos certos, não. A gente tem muito erro, a gente tem muito que melhorar ainda. Mas por que não dá para melhorar? Porque nós não temos um time profissional no Mato Grosso do Sul. Nem Campo Grande, nem Dourados, nem Corumbá, né, nem Viema, na Vila aí não tem time profissional. Nós temos time de estadual. Acabou o estadual? Acabou e só volta o ano que vem. Como que a gente quer cobrar uma crônica forte? Então, para isso precisa estruturar, precisa planejamento, precisa boa vontade, dedicação e visão. Você tem que ter visão, né? Olha o que o time do Iviema fez. Para mim, esse time do Iviema, um baita de um time para o estadual. Para a Série D, estaria nas mesmas condições do Operário. Esse é o meu ponto de vista. Mas para o estadual, fez um time que competiu muito. Para muitos, moralmente teria que ser o campeão. E um time super barato. Um time que rendeu na mão do técnico. Um time que a gente viu que ali o Douglas e o Alex fizeram um trabalho fora de campo muito bom que deu liga nesse time. Então, às vezes, não é só dinheiro. É você ter as pessoas certas no lugar certo. E isso falta muito aqui, principalmente para o Operário. Se você analisar hoje o Operário, o maior investimento, se não foi maior, foi um dos maiores investimentos estadual, montou um plantel pífio. Um plantel que não tinha zagueiro para jogar. Um plantel que teve que buscar 2 goleiros durante a competição, porque os goleiros que estavam, o Hélio estava machucado e o reserva imediato não segurava a bronca ali naquele momento. Um time que perdeu o seu preparador físico na final. O diretor de futebol nas finais. Então não dá para a gente pensar em profissionalismo quanto a tanto essas coisinhas que a gente sabe que do profissional não tem nada. Odair, falando do time que deverá entrar em campo contra o Cianorte, sábado, 14h, horário do Mato Grosso do Sul, com transmissão da Rádio Futebol na Canela, tá, pessoal? Nós estamos só definindo aí a questão se vai ser com a equipe própria ou se vamos com parceiro, porque estamos na dependência da geradora de imagens, tá? Mas a equipe nossa está escalada, Fernando Blanco, Odair Martimiano e eu estarei nessa, caso a gente vá com a nossa equipe, senão já está definido também o nosso parceiro para a transmissão do próximo sábado lá no Albino Turbay. Tássio, Fernandinho, Dante, chegam para jogar, na sua opinião, o Wendel e o próprio Léo Souza, ou vão brigar por posição, Odair Martimiano? Olha, a minha única dúvida nessa daí é o Tássio. Como que ele vai jogar? Vai jogar ali do jeito que ele jogou o estadual, concorre com o Wendel. Com o Marcel, desculpa. Com o Marcel. Aí, para mim, daria briga.
Mas eu acho que o Dallas vai colocar os dois para jogar. Tem que jogar, Thiago. Esses 4 que você citou, com a ausência do Marcel e do outro menino que saiu, tem que jogar. Canela fez um... O Canela, se a gente colocar ali as estatísticas, você vai ver que ele fez um campeonato muito ruim, porque não fez gol. Mas para o time ele jogou muito. Taticamente ele foi uma peça muito importante para o time do sistema do Dallas. Né? Só que eu gosto daquele centroavante que faz gol. Para mim o 9 tem que ser artilheiro sempre. Não adianta ele só ajeitar. Não adianta ele só participar. Assistência. Fiz um gol e dei 7 assistências. O 9 para mim não, tem que ser o contrário. Precisa dar nem uma assistência, mas tem que fazer 9 gols. 10 gols. Então, eu acho que esses outros que chegam, todos eles têm que chegar para jogar, mesmo porque o Corinthians, o Operário perde aquela espinha dorsal ali, né? Que é os 2 meninos que foi embora. Você falou aí, acabei esquecendo agora. É o Mauri e Rafinha. Mauri e Rafinha. São os 2, tanto é que estavam na seleção. Com a saída desses 2, eu acho que essa turma que chega para jogar sim, Thiago. E o Leonardo, né? Muito bem, Sim, são 11h41. O nosso Giro Esportivo está falando do Operário, que estreia no próximo sábado, 2 da tarde, horário do MS, contra o Cianorte, em nome de RPR Cursos Preparatórios, o Casarão Joscaria Grill, Vitória Tintas, Banda Ivana, EAG Consultoria e TNY Esportes Europe. O torcedor operariano está se organizando para ir a Cianorte. A torcida Esquadrão Operariana está alocando uma van, R$ 3.900 o valor da van daqui até a Cianorte, 15 lugares, 260 o valor da passagem. Já vi aqui que 6 torcedores operarianos garantiram a ida até a Cianorte. É o apaixonado torcedor que vai acompanhar o Operário na boa, na ruim, nessa tentativa de ver o Operário. Terceiro ano que disputa a Série D, Odair, terceira vez que vai estrear fora de casa. Derrota para Patrocinense em 2019, 2-1, e empate 0-0 com a Ferroviária em 2022. O que esperar do jogo desse final de semana contra o Cianorte? Olha, Thiago, o que esperar? O Cianorte, aí quando a gente analisa o estadual também, esses times eles perdem muitos jogadores, né? Não é só não é aquele time que fez o estadual, eles perdem muitos jogadores. Só que chegam muitos jogadores também. E os jogadores que chegam num nível bom também, não é uma troca por trocar. Eu acho que o Operário vai ter muita dificuldade diante dessa estreia. Por quê? Acabou de falar, um time que chegou agora, está sendo remontado, um time que... Será que já entenderam? Né, Odair. Oi? Só passar aqui o elenco do Cianorte que você me pediu, lembrando que o Cianorte e o Operário vão abrir a Série D do Campeonato Brasileiro, tá, Odair? Cianorte vem de derrota nas quartas de final do Campeonato Paranaense para o Londrina, né? Perdeu as duas por 2-0 e acabou sendo eliminado. Não participou da Copa do Brasil. O técnico é o Gerson Testoni. Goleiros Caio, Eugênio Neto, Leandro e Tiepo. Tiepo, goleiro conhecido. Defensores, Anderson Salles, conhecido também. Breno, Euler, Anderson, Luciano, Nicolas Schultz, Pedro, Romailson, também conhecido. Vinícius Silva e Wesley. Meio-campistas, Danley, Didi, João Vitor, Kevin Maltos e Pedro Ivo, outro conhecido. Atacantes, Clinton Ude, que é nigeriano, tá? Morihige Yosuke, japonês. David Gabriel Ramos, Guilherme Beleia, Luiz Fernando, Maranhão, Micael Mendes, Tite e Wesley. Então tem 2 estrangeiros aí no elenco do Cianorte. Só para começar a mostrar a diferença financeira dos mundos, né, Odair? Exatamente. Né? Um abraço aos nossos amigos participando, né? Leopoldo, você já mandou. Aqui, Marcel será lateral direito. Ele é lateral direito de ofício. Será? Marcel, lateral direito? Só que
Só que tá jogando no meio faz horas, né? É. Faz horas. Pode ser de ofício, mas... Não é porque o Rogério, o popular Rogério Pedalado, era meio campista e virou lateral, né? Agora, eu acho que sair do meio campo para ir para lateral é uma situação. Outra é sair da lateral e ir para o meio campo pela noção de cobertura e também que a função do lateral é totalmente diferente do meio campo, né, Odair? O lateral tem que ir ao fundo toda hora. Exatamente, é isso que eu ia falar agora. Para mim, o Marcelo não tem a velocidade que um lateral precisa, né? Não tem essa explosão. E aí prova mais uma vez tudo que eu falei agora, né? Desculpa. Que o Operário se preparou mal. E continua se preparando mal. A partir do momento que você vai deslocar o Marcel, todas as vezes que eu vi ele jogando pelo meio. Então, mais uma vez, na minha visão, prova que o Operário está se preparando mal. Tem uma pergunta que chegou para mim aqui, Thiago, e eu confesso para você que eu não sei responder. Você com seus 72 gigabytes pode responder. Do meu amigo Márcio Perneta, lá em Guarapuava. Né? Ele mandou umas fotos ontem da segunda divisão paranaense. Nossa, mais de 10 mil pessoas lá no estádio. Tá aqui. E a cota por participação, qual o valor que o Operário recebe? Eu acho que não tem cota na Série D, tem? Tem sim. Tem? Eu vou pesquisar aqui. Tem sim. Já acho que é a terceira temporada que vai ter essa questão do pagamento. Deixa eu só confirmar aqui, Odair. Do governo do estado são 500 mil, né? 500 mil, parece que chegou mais 500, né? Do aporte, se não me engano, da CBF, é isso? Chegou pro time feminino. Não, os 500 mil foi 458 mil, tá? O repasse do ano passado era 400 mil, vai para 558 mil. 8 mil destinado à compra de desfibrilador por cada equipe, tá? Então, todos os clubes integrantes da Série D vão receber uma cota de participação. Era 400, vai para 458. Desse valor, 8 mil é obrigatório, que a equipe é do clube, não é da ambulância. Tem um desfibrilador, tá claro? Não vai me dar um jeitinho brasileiro, tá? É o clube que é para ter desfibrilador. Não, porque... exatamente, porque no regulamento tem que ter a ambulância com desfibrilador. Mas a CBF está pagando para comprar o desfibrilador, tá, Odair? Então tá aí respondido ao Márcio Perneta, 458 mil a cota. Isso é a cota dessa primeira fase, né? Digamos assim. Não, pro campeonato, pro campeonato. Para todo mundo participar do campeonato, Aí, conforme vai avançando, tem as premiações, né? Mandar um abraço de novo, né, pro Leopoldo. Ele falou assim, tá aqui, né? Eu saio de Rochedo para assistir o Operário. Parabéns, é isso que a gente precisa, Leopoldo. Agora, é uma cota que se a gente colocar na ponta do lápis, Odair, foi. Se passar de fase, 170 mil. Se chegar às oitavas, mais 170 mil. Se chegar às quartas, mais 170 mil. Se chegar à semifinal, mais 170 mil. E para quem chegar à final, 250 mil. Então, é uma ajuda boa. É uma ajuda considerável. Né? Dá para... Mas, olha, o Operário não pode falar que não vai montar um plantel forte por falta de dinheiro. Né? Teve a cota, vamos lá, hipoteticamente, a cota da Copa do Brasil foi para o estadual, mais os patrocínios. Aí agora tem a ajuda da CBF, ajuda do governo, mais os patrocínios pontuais. Né? Eu acho que dá, assim, para montar uma equipe para competir. Vai para passar de fase? Não, mas para competir, dignamente. Jogar de igual para igual. De repente pode perder todas, mas jogar o futebol. Ir para campo, buscar ter um rendimento satisfatório, porque é isso que vai começar a trazer o torcedor de volta. Não é os apaixonados igual o Leopoldo, igual a Garra, que está se movimentando para sair, a Esquadrão. Não é esses que vão alavancar o futebol sul-mato-grossense.
O futebol sul-mato-grossense vai alavancar a hora que o torcedor, do modo geral, começar a sair e lotar as Moreninhas. A Moreninha tem um público de 3 mil pessoas. Nós não conseguimos levar 3 mil pessoas no estádio, Thiago. Nós não conseguimos. E eu não estou fazendo parâmetro porque muitos falam, mas no Paraná, segunda divisão. Cara, Paraná, parabéns a eles. A Várzea de São Paulo leva 5 mil pessoas, parabéns a eles. Eu não estou preocupado com eles. Eles que levem 70, 80, 200 mil pessoas, estão preocupados com nós, com a nossa casa. Estão preocupados com o Operário. O ano que vem eu vou estar preocupado com o Operário que viemos na Copa do Brasil. Então não dá. E esses aportes que chegam ajuda, mas para mim esses aportes teriam que ser um incentivo. Né? Olha, você vai receber aqui 450, vamos colocar aí 400, né? 50 vai investir em tal coisa. Mas isso daqui é para você dar uma ajeitada. Né? O que você precisa? Vamos comprar um ônibus novo. Esse dinheiro dessas premiações, digamos assim, eu acho que teria que ser investido no clube e não no time. O time tem que viver com as próprias pernas. O seu patrocínio, do modo geral. E aqui a gente vê essa dependência, né? De tudo que cai para jogar para dentro de campo. E por isso que a gente vê o fora de campo mendigando sempre. O Operário hoje não tem um lugar para treinar. O Operário hoje não tem um alojamento. Mas tem o IP. O IP não é do Operário. O IP é do Estevão Petralas. E assim que ele fala, olha, não quero mais brincar de futebol, figurativo, tá? Daqui a pouco vão falar que eu estou falando que o presidente da federação brinca de fazer futebol. Não. Eu quero falar, eu parei. Não quero mais, vou me afastar do futebol. O Operário fica sem casa. Vai entrar dentro do ônibus de novo e vai para onde? Antes o Operário vivia dentro de um Fiat Uno, agora vai viver dentro do ônibus. Então, esses dinheiro que chega desses aportes, que eu acho que devia ser investido no clube, né? Pega esses 400 mil, invista ali numa área, que demore mais, sei lá, mais 4, 5 anos para fazer lá um campo para você treinar. Mas enquanto isso você já tem um lugar para chamar de seu. E tudo que você pega para jogar dentro de campo, eu acho que infelizmente, o nosso métier aqui é para isso, né? É viver de cota do Brasil e viver desses aportezinhos que chega via federação, via CBF, via governo. Mas está na hora da gente mudar. Está na hora que os nossos dirigentes procurar alguém que realmente invista, que olhe o futebol com outros olhos e fala, bom, eu vou patrocinar o clube nesse ano e o que chega vocês investem no clube. Eu vou patrocinar o time esse ano e o que chega de premiação vocês vão investir no clube. Muito bem. 11h53, em nome sempre de Bronzesat, Estância Nascimento, o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, Franco Digital Contábil, Barbearia Velho Barbeiros e Envolve Corretora de Seguros. Odair Martimiano, vamos falar do comercial. O comercial está chegando ao fim, o prazo aí, né? Dado pelo presidente Marlon Brandt, tem menos de 30 dias para definir o rumo, prazo dado por ele. Ele tem duas situações, uma é o clube caminhar com as próprias pernas e a outra com o investidor, que é do grupo Zaran, tomaria conta da parte da SAF do comercial. O presidente trabalha com o Douglas Ricardo e também já disse que prioridade para contratar jogadores em atividade e da capital. Ou seja, ele deixou claro isso também nas suas palavras, ele vai observar de perto o Operário.
vai estar presente nos Jogos do Operário, analisando junto com o Matheus Sabatini, atletas para a Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense, porque, no entendimento dele, a probabilidade do Operário ficar na primeira fase é enorme pela dificuldade do grupo. E ele tem interesse nesses atletas. Isso só vai mudar, essas duas situações, caso a SAF seja oficializada através ou do Grupo Zarão ou de qualquer outro que se habilite, e vai tocar também o departamento de futebol e vai ter que definir comissão técnica e elenco. A única pegadinha do Douglas Ricardo é aquilo que a gente sempre fala, né? Se não tiver uma proposta convincente para que ele fique, acaba a Série B, ele vai voltar para o Iviema, onde ele tem carta branca para um monte de situação, né, Odair? Agora, que o nome é ele, principalmente pelo histórico que ele tem de conquistas, de trabalho, de acesso, do que você imaginar, acho que não há dúvida, né? Olha, Thiago, é até um assunto que me chateia muito, esse negócio do comercial querer a base do Operário, que não dá pra gente ficar nessa, cara. Base do Operário é do Operário. E a base do Operário, você pode ter certeza, os jogadores que ficarem, vai jogar o ano que vem no Operário. Não vai jogar no comercial. Mesmo que o comercial suba. Então o comercial tem que começar a fazer a sua própria base. O comercial tem que procurar caminhar com as suas pernas. E não querer fazer um time para subir e depois... A gente já viu isso, que não dá certo. Então o Marlon, na minha visão, tá com o pensamento errado. O Douglas não, viu? O Douglas, para mim, certo. Agora, tem que chegar no Douglas também, montar um projeto e falar, Douglas, é o seguinte, o ano que vem você tem Série D, você tem Copa do Brasil, né? O nosso plano aqui é esse, ó. Nós vamos subir e nós vamos disputar a Série A com o intuito de vencer. E para mim, o meu planejamento é contar com você também para o estadual Série A. Qual que é a sua disponibilidade? Ah, não, para a Série A não, porque eu já tenho. Então, muito obrigado. Espero contar contigo numa outra hora, mas nessa hora não dá. Eu preciso de uma sequência de trabalho. Para mim, esse negócio de, vou trazer o Douglas e pegar o time do Operário. Aí a hora que eu subo, o time do Operário volta pro Operário, o Douglas volta lá para Iviema e eu fico o quê? Chupando o dedo. Não dá. Eu acho muito arriscado, muito temeroso. Para quem não lembra, isso já aconteceu algumas vezes, né? O Águia Negra abasteceu o Corumbaense em 2 oportunidades, o time subiu, Cláudio campeão, e aí voltou pro Águia e acabou não dando certo. O time do Centro também já abasteceu outros times. O Aquidauanense que abasteceu o Esporte Clube Três Lagoas e por aí vai, né? Daí nós devemos ter Novo Operário, Náutico, Comercial 7 de Setembro e Operário Itinerante. Os 3 que ficaram da Série B e os 2 que caíram, né? Vamos partir da Série B por esse princípio, esses 5. Aí, possível volta da SERC, temos o Paranaíbense, que o presidente Estevão Petralas tem falado muito, o Bataguaçu, não é o Corinthians, né? O Bataguaçu. Nós temos também a possibilidade do SEART, de repente, jogar mais uma vez. Os 2 times de Ponta Porã que está jogando, inclusive, Sub-13. Existe a possibilidade da Ponta Poranense. O Sena, campeão de 92, lá de Nova Andradina. Enfim, temos ainda aqui na capital o Esporte Clube Campo Grande. É uma Série D que o Petralas pretende que seja recheada. Previsão de 3 meses de competição, entre agosto e novembro. Vai depender muito do formato e também do que vai ter de fôlego ou a federação ou o governo do estado. Federação, o Petralas está mostrando aí que está fazendo sobrar dinheiro, né? Agora, eu tive uma conversa informal, isso não é oficial, tá, Odair? Que desde as nossas críticas aqui ao que aconteceu no Sub-13, as próximas competições de base, e inclusive a Série B, esse negócio de regionalizar, pode até ser regionalizado, mas não vai ter bagunça de grupo com 3, grupo com 4, grupo com 5. E que se alguém tiver que viajar, vai viajar ou vai sair da competição.
E acho mais do que certo você começar um campeonato de maneira organizada com uma distribuição da melhor maneira possível, principalmente no tocante aos grupos, Odair. É o que a gente fala em organização. É o que a gente fala em planejamento. Eu até concordo em regionalizar. Eu concordo, não acho um absurdo, não, dentro dessas categorias menores. Sub-13. O sub-20 eu já acho um pouco arriscado. Mas um sub-13, sub-11, eu acho normal regionalizar. Até a questão de você colocar aí um sub-13, por exemplo, colocar aí 20 menores dentro de um ônibus, sair não é um negócio fácil. A gente sabe, a gente tem essa noção também. Não podemos ser tudo ferro e fogo. Mas não pode ser essa bagunça. E o time tem que estar preparado. Corumbá. Corumbá a gente sabe que vai ter que viajar, não tem como. E se viajar até Terenos, Thiago, viajou até Terenos, cara, é mais 50 quilômetros você tem em Campo Grande. Então, não é essa a diferença. Viajou até Aquidauana, com mais 100 quilômetros já está em Campo Grande, está em Anastácio, ou está em Terenos, né? Então, é isso que o povo tem que entender também. Alguém vai sofrer mais. E quem vai sofrer mais? Esses times longe. Mesma coisa a hora que voltar esses times lá de cima do Bolsão. Eles vão ter que viajar, não tem como. Pode até regionalizar a categoria menores por ali, mas a hora que pegar uma série B e uma série A, vão viajar, vão deslocar. Então não dá, eu acho que tem que ser organizado. E aí, é lógico, priorizar sempre quem está mais perto ali um do outro, mas na hora do pega mesmo, você ter a noção que você vai ter que sair e a hora que você entrar no campeonato, ter o discernimento que você vai ter que viajar. Muito bem. O Daír, o Sub-20 está em vias também de ter a reunião técnica primeiro. Certamente ela vai ser amadora, como tem sido nos últimos anos, até para questão de custos. O problema é... Nós tivemos grave problema com segurança no passado. O Matheus Sabatini foi agredido lá em Carapoja, não posso esquecer disso jamais. E a Federação de Futebol vai ter que tomar medidas para coibir de maneira veemente o que aconteceu ano passado. E isso vai ter que ficar acertado nessa questão dessa reunião técnica. Temos aí essa dúvida, do Operário, embora eu acho que vai jogar, porque está na Copa do Brasil da categoria, Sub-20. Não tem jeito, se ele se afastar agora, ele não joga a categoria. Dourado já indicou que vai jogar. O próprio Iviema, presidente do Iviema, está no Pará, inclusive está numa cidade chamada Santarém, e vai observar alguns atletas lá e de repente vai trazer para o Iviema, para a base do Iviema, já para projetar a temporada que vem. Ô Daír, como é que você vê esse Sub-20? Comercial não sinalizou que vai jogar, o Operário não tem Sub-20 e o União, que sempre é franco favorito. Olha, eu espero que seja um campeonato competitivo. Pode brincadeira. Eu não tenho mais essa visão que o ABC é sempre franco favorito pelas últimas campanhas. Mas eu sempre espero muito do Sub-20. Porque eu sempre falo... E olha, exemplo de organização, hein? Você lembra que no começo do programa eu falei assim, para as 7 equipes do estadual que ficaram na Série A, tirando o Operário, o estadual já começou? Falei agora no começo do programa. E aonde estão o pessoal de Viema? Estão garimpando. Estão procurando. É isso que faz futebol. É isso que faz os times ir para frente. Não é ficar na iminência de quando chegar o estadual, você sair aí com um ônibus com 2 ônibus e trazer aí 2 times.
Não adianta isso aí. Então, parabéns mais uma vez a um time que está se organizando. As suas informações estão lá em Belém, estão lá em Santarém, né? Garimpando, olhando o que dá para trazer de lá, para chegar aqui e já ter a perspectiva de uma base, talvez não para 26, mas para 27, quem sabe? Né? 26 ser ter aí para compor o elenco, para ajudar o elenco, como já teve esse ano, mas para 27 ser o time a disputar. Então é isso que falta nos nossos principais times. Então parabéns ao Iviema. Iviema, para mim, mais uma vez saiu na frente. O Carlinhos está mandando aqui. Fala, Poder, que conseguimos levar 3 mil pessoas ao estádio. O problema é que o que divulgam de público presente e público não pagante. Na final nós tivemos 2.200, né? Eram 1.500 pagantes, 700 não pagantes, né? Metade não pagante. E nós tivemos isso, a Portuguesa mesmo distribuiu 500 ingressos na semifinal. É um problema que nós precisamos resolver realmente. Então tá, então só... O professor Denis Silva ligado também, é lá em Dourados. Grande abraço. Um abraço ao Carlinhos Brinquinho também. Você me conheceu na época que o William, meus cunhados, que tudo tocava um grupo de pagode, ô Thiago? Não. Não sou dessa época, não. Então tá, eles tinham, só para responder o Carlinhos, tá? Eles tinham um grupo de pagode muito, muito bom, por sinal, aqui na região, onde eles iam, aqui, os barzinhos que eles tocavam, lotava. Mas lotava com o quê? Com 40 pessoas, com 50 pessoas. E em uma determinada época, eles foram abrir o show de um grande grupo de pagode. E tinha lá em torno de 8 mil pessoas, 9 mil pessoas. O que eu quero dizer com isso? Não adianta colocar 3 mil pessoas, ô Carlinhos, na final. Eu quero 3 mil pessoas na abertura do campeonato. Eu quero 3 mil pessoas, quero estádio lotado, quando o Operário estiver fazendo um jogo intermediário contra um Coxim. É isso que eu falo. Agora, colocar 3 mil pessoas na final, também se não colocasse, né, pelo amor de Deus. E aí, onde que eu falo? Os guris tocaram para sei lá, 6 mil, 8 mil pessoas, e eu vou falar, o show dos guris encheu. Encheu porque tinha um atrativo, que era a outra banda. Então não dá. Vamos, tudo que não adianta a gente só lotou o estádio. Parabéns. Lotou na final. Fora isso, qual foi o outro público que teve? Tirando a Copa do Brasil? Nenhum. É os 400 de sempre. É os 400 de sempre. Outra coisa que ele pontuou bastante aí. Mas tem muita gratuidade. Concordo. E eu pelo menos, a nossa equipe é o que mais bate em cima nisso daí, eu e o Thiago, porque eu acho que o futebol é profissional. Um show você tem que divulgar, você tem que dar ingresso, beleza, mas você não dá 50% de cortesia. Né? Você vai dar o quê? 5%, 4%, acho que nem 5% é um absurdo já. E aqui para você ter uma casa cheia, você tem que dar 70%, como já aconteceu, 80% de gratuidade. Aí é melhor. Então, é lógico que não pode, né? Hipoteticamente que eu vou falar, mas é fazer de portão aberto. Você tem menos gasto. Tá? Então, encher só na final, não dá. O Carlinhos mandou aqui um parâmetro, né, para a realidade nossa aqui no Mato Grosso do Sul. Vasco 3, Sport 1. Público total 15.969. Pagantes 15.309. 660 não pagantes. E eu já acho muito, né? Lá no Rio de Janeiro tem um monte de situação de gratuidade, né? E realmente, aqui é demais. Eu até acho que alguém tem que pagar essa conta, mas não é abrindo o portão. Na final do campeonato do Distrito Federal, Candangão, entre Capital e Gama, o governo do estado comprou 60 mil ingressos e deu apenas 31 mil pessoas à final. Mas o dinheiro entrou
para as equipes, né? Que foi final única, entrou pro bolso do Capital e entrou pro bolso do Gama. Alguém tem que fazer alguma coisa nesse sentido para poder melhorar essa situação. Vamos falar do Campeonato Brasileiro, 12:09, reta final aqui, só pra gente arrematar, porque hoje tem Brasileirão. Em nome de Romex, Pizzaria Mais Que Pizza, Ofício Despachante, BC Contábil, Invictus Esportes, você gosta do nosso trabalho, apoia aí. Rádio Futebol na Canela, @gmail.com, Rádio Futebol na Canela, @gmail.com, qualquer valor você contribui com 48 horas de futebol para você. Olha, deixa eu pegar aqui, ontem pela Série C do Campeonato Brasileiro, nós transmitimos vitória do Londrina, 3-1 para cima do Ipiranga, na reabertura do VGD. Botafogo lidera junto com Londrina, Maringá, Itabaiana, Caxias, Figueirense e CSA. Além do ABC. Se acabasse hoje, esses 8 estariam na próxima fase. Ontem pelo Campeonato Amapaense, o Cristal bateu o Santana, 6-0. O Trem lidera 16 pontos. O Cristal subiu para a 5ª colocação. Hoje, vamos lá. Odair Martimiano. Série B do Brasil. Vou começar pelo feminino. Flamengo e Palmeiras, 5:30 da tarde. Quem ganha? Flamengo. Fluminense e Corinthians, 6 da tarde. Nossa, o Corinthians precisa dar uma reagida em Corinthians. Horário de Mato Grosso do Sul, tá, pessoal? Campeonato Maranhense, hoje tem Sampaio Correia e Tum-Tum. O campeonato não acabou ainda, estamos na fase classificatória, meu caro Odair. Lá são 8 equipes. Quem é que passa? Quem é que vence, desculpa? Cortou, Thiago, não ouvi o que você falou. Sampaio Correia e Tum-Tum. Tum. Deve ser lá da time indígena, né? Tum. Mas... Possivelmente. Não, Tum perde. Série B do Brasileirão, 6 da tarde aqui na Rádio Futebol na Canela. Cuiabá e Atlético Paranaense caíram juntos, Odair. Cuiabá. 8:30 da noite, na sequência, também na Rádio Futebol na Canela, Ceará e Vasco, Campeonato Brasileiro, confronto direto, Odair. Ceará e Vasco, 2 times que precisam, né? Todos precisam, mas esses dois é aquilo que eu falo daquela gordurinha no começo do campeonato. Jogo de empate. UEFA Champions League daqui a pouquinho, 3 da tarde. Aqui na Rádio Futebol na Canela, o Borussia Dortmund espera de um milagre. Perdeu o jogo de ida pro Barcelona 4-0. Quem é que ganha esse jogo, Odair? Borussia. Mas ganha por quanto? Pra cá, força, isso aqui é demais, hein? 2-1. Tá perdendo de 4-0, né? 2-1, então vai passar o Barcelona. Beleza, vai passar o Barcelona. E nós vamos estar na Rádio Futebol na Canela 2. Também acho. Nós vamos estar na Rádio Futebol na Canela 2 com Taylor Leão e com Pedro Correia, também na Rádio Web Regional. Aston Villa e PSG, o campeão de 82 da Champions, precisa reverter. Perdeu o jogo de ida lá na França, 3-1 para o PSG. Vitória por 2 gols, teremos prorrogação. Por 3 gols da Aston Villa, PSG pode perder por até 1 gol de diferença. E aí, meu caro Odair Martimiano? 1-1. Empate. Então passa o PSG na opinião do Odair Martimiano. Odair, tem clássico hoje no Paraguai, Nacional e Cerro Porteño. Cerro Porteño. Cerro Porteño. Muito bem. Temos clássico no Equador, clássico em Quito, né? Aucas e Universidade de Quito. Universidade de Quito que está no grupo do Vitória na Copa Sul-Americana. Odair, quem é que ganha esse clássico em Quito? Quito. E o jogo que a Rádio Futebol na Canela 2 transmite também hoje, com a Rádio Web Regional, Tolima e Atlético Júnior, Campeonato Colombiano, 9:30 da noite, horário do Mato Grosso do Sul. Tolima e Atlético Júnior aí que tem disputado com frequência as competições. Quem é que ganha? Atlético Júnior, esse outro nome, eu até me recuso a falar esse outro nome. Muito bem. Odair, foi um prazer. Amanhã estamos de volta no Bate-Bola 106 com o Valdenir da Pax. Prazer é todo meu. Até amanhã. E vamos aí esperando, né? Tem promessa de chegar mais 2 jogadores para o Operário até quinta-feira. Vamos ver se concretiza esses 2 jogadores. Chegando,
a gente noticia para vocês. Abraço, Thiago. Odair, só para fechar, né? Vai chegar e não vai jogar, né? Porque o Leocir não vai pôr para jogar, né? Só se fosse o Messi e o Cristiano Ronaldo, mas não são esses dois não, né? Não, pode até ser o Messi, né? Mas não o Messi argentino. Aquele Messi que estava lá no coxinho. Valeu, galera. Abraço. Muito bem. Abraço, Odair Martimiano. Falamos tudo de comercial, de Operário Sub-20, competições de base aqui no nosso Giro Esportivo. Amanhã o Valdenir da Pax volta, 11 da manhã, no nosso Bate-Bola 106 na Rádio Futebol na Canela, RWR, Futebol Interior e todos os parceiros. Valeu, daqui a pouco estou de volta com Taylor Leão, com Pedro Rocha, para o UEFA Champions League, só que na Rádio Futebol na Canela 2, Aston Villa e PSV. Valeu demais.